Sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é padrão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes será amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal, e tal e coisa. O amor, e o sexo. Muito bom, boa noite, igreja, boa noite, pessoal. Muito boa, Rita Lee arrasa demais. Muito bom. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Feliz estarmos aqui num domingo, recebendo hoje, né, a Érica de Paula. E em comemoração ao mês das mulheres, nós separamos temas que têm a ver com a nossa identidade, e especificamente com a nossa identidade da garagem, da Igreja da Garagem, com a nossa diversidade, com tudo, com toda a nossa diversidade, com a nossa inclusão, né, no mundo. Eu sou Ana Paula, diaconisa ou diagonisa da Igreja da Garagem. Para quem não me conhece, eu gostaria de saber se aqui já entre nós tem algum visitante no dia de hoje. Se tiver algum visitante, pode levar Miriam Maria, realmente, Miriam Maria, visitante. Tatiane, apareceu também, outra visitante. Visitante desde o comecinho da igreja. Nós somos a Igreja da Garagem, uma igreja antifundamentalista, progressista, com uma visão
de política de esquerda, e nós somos inclusivos também, nós falamos sobre todos os temas possíveis e impossíveis, e mais fundamentalmente, o nosso alvo, o nosso foco é viver como Cristo viveu na Terra, olhando para o próximo, servindo ao próximo, estando perto daqueles que realmente têm os seus direitos violados. E é por isso que nós pensamos assim, nossa cabeça, o nosso alvo é Cristo. Nós somos cristãos por natureza, muitas pessoas aqui romperam com o fundamentalismo religioso, e nós assumimos e levantamos a bandeira da igualdade, em tempo e fora de tempo. Não vou me alongar muito, eu queria só ler rapidamente um versículo da Bíblia que está em Cantares de Salomão, no capítulo 4, o versículo 10 e o 11. Só bem rapidinho, assim, só para a gente contextualizar, porque hoje nós vamos falar aí sobre alguns temas que são um tema que é caríssimo para nós, para homens e mulheres, e principalmente porque nós precisamos nos conhecer para poder nos tratar bem, para poder tratar bem o nosso próximo e os outros também, né? Aqui em Cantares 10, 4, versículo 10, fala assim: que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Vou ler o 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Quem conhece um pouco de Cantares sabe aqui que é sexualidade pura. É o extremo do prazer, assim, entre esse casal. E aconselho tentar pesquisar um pouco sobre isso, porque, sim, nós somos, e as mulheres principalmente, têm total direito de chegar onde quer chegar, com os prazeres e gozos na vida possível. Boa noite, pastor Belofa. Abre aí a câmera. E, inclusive, pessoal, gostaria muito que vocês abrissem as câmeras, né? Abre aí, Boa noite, boa estava noite. se arrumando. Boa noite, pastor. Daqui, Luísa. Obrigada. Ô, amiga Ana Paula, não vai dar certo isso, não. Você está saindo do banho, né? Tá bom, entendi. Tá bom. Sem mais delongas, deixa eu só... Mana, Ana Paula, Oi. a minha câmera não abre porque a minha internet é móvel e aqui na minha região é ruim. Eu não sei porquê, mas é só no Meet. No Zoom ela abre, no Meet eu tento abrir, ela não abre, me perdoe, tá? Tá bom, pessoal. Tá bom. Deixa eu falar, então, um pouquinho, já passando para a Érica, deixa eu só falar um pouco sobre ela aqui. A Érica de Paula, ela é sexóloga e psicóloga, ela vai falar por ela mesma, mas é muito interessante, assim, os assuntos e a forma como ela aborda esses assuntos, muito respeitosamente e sempre sem tabu nenhum. Érica, seja bem-vinda à Igreja da Garagem. Muito obrigada por ter aceito o convite. Mais uma vez, eu te agradeço. Muito obrigada por ter aceito o convite. E você pode ficar à vontade para falar com a gente da forma mais livre possível. Bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Quando me disseram ali que era uma igreja, quero que uma igreja sem fundamentalismo religioso, que abraça todas as pessoas, independente ali de orientação, de identidade, né? Pessoas que levam realmente a ferro e fogo os ensinamentos de Cristo, né? Que é amar ao próximo, né? Eu fiquei muito tocada e topei na mesma hora. E aí depois me falaram o tema. Aí eu falei, não, com certeza eu quero.
porque é um tema extremamente sensível, com muitos tabus, e que em algum momento, ou a gente mesmo daqui, alguém muito próximo a nós, né? É impossível você não conviver com uma mulher, né? Com uma pessoa ali de vagina que vá sentir todas essas transformações, que é a menopausa. E aí, infelizmente, a gente tem e requer uma série de crenças, a gente vai falar, adentrar um pouquinho sobre essas crenças, que levam a gente a pensar que é o fim, né? Que é o início do fim, e não. Então, quero muito agradecer a oportunidade de estar com vocês e falar sobre um tema extremamente aí sensível, tá? Eu vou estar tocando aqui o conteúdo, aqui a palestra, e aí, se vocês preferirem, a gente pode estar fazendo no final, né, ali aquela roda de perguntas, se alguém tiver dúvida, ou, se preferirem, também pode ser uma coisa mais dinâmica, né? Surgiu a dúvida, levanta a mão, ou chama no chat, eu vou ali mesmo, já vejo e respondo, que ficar mais tranquilo. Geralmente, como é que funciona, Ana? Vai deixar para o final ou vai no meio? A gente deixa para o final, melhor, porque aí, né, Tá você bom, não perde seu raciocínio, perfeito. e Então, aí, vamos deixar para o final. Não sei se vocês ficaram sabendo que vai ter sorteio, né? Um sorteio de bem-estar íntimo e sexual, é super importante também. A gente vai entender até o grau dessa importância nesse conteúdo que eu preparei para vocês, tá? Então, como eu disse, assim, a sexualidade, ela é um tabu por vários motivos, né? E existe o tabu ali sobre a terceira idade, sobre o que vai ser quando chegar a menopausa, tá bom? Pode ir, gente, pode passar para frente, tá? O slide. Bom, então primeiro vamos contextualizar o que é sexualidade, porque eu tenho certeza que em algum momento da vida, ou vocês já passaram por isso, ou vão passar, de ter que defender educação sexual nas escolas, e as pessoas ficam assim, não, na escola vão ensinar meu filho a transar, e não é bem por aí. Educação sexual, a gente vai trazer muito sobre sexualidade, respeitando ali as faixas etárias, né, e a capacidade de discernir da criança e do adolescente. E sexualidade, ela é diferente de sexo, apesar que sexo faz parte da sexualidade. Então, vamos entender o que é sexualidade, né? Ela é uma dimensão humana que vai falar muito sobre o nosso sexo biológico, o que envolve os nossos sentimentos, pensamentos, o que direciona ali a busca do nosso prazer e troca de intimidade. Também é uma expressão individual, onde cada um tem ali o seu efeito da cultura, das suas crenças, dos seus valores, juntamente com o que eu falei ali, dessa questão ali da biologia, mas também muito de como somos socializados. Por isso que também é uma construção social. A sexualidade de uma mulher aqui no Brasil vai ser um pouco diferente da sexualidade de uma brasileira vivendo ali, talvez num país que seja árabe, e tem ali o regimento principal, o islamismo, né? Que vai ser diferente de uma mulher judia, que vai ser diferente ali de uma mulher praticante da Wicca, porque esse componente cultura e social também faz parte de como vamos expressar a nossa sexualidade. E ela também é a fonte do nosso prazer e bem-estar, tá? Então, ela é um complexo de uma série de coisas que se falam entre elas e que a gente não consegue, muitas vezes, desmembrar. Obviamente que cultura é algo que a gente modifica como? Fazendo um pouco do que nós estamos fazendo aqui hoje. Trocando, conversando, psicoeducando, porque aí a gente vai modificando as pilares das construções sociais, tá bom? Pode passar para o próximo. Bom, então, vocês viram que eu não mencionei faixa etária, né? Eu só falei ali no inicinho que educação sexual, a gente vai estar falando muito mais sobre sexualidade, respeitando as faixas etárias, nananã. Mas ali, quando eu expliquei sobre o contexto de sexualidade, eu não disse, ou disse ou não disse, que deixaria de contemplar todas as idades, certo? Então, ela contempla tudo, até porque o ser humano, ele é um ser sexual. Ele é um ser sexual, lógico que essa sexualidade, ela vai modificando
à medida em que ela tenha o discernimento, a experiência e a capacidade de, né? Então, isso vai desde o momento que nasceu até o momento que morreu, né? E essa sexualidade, ela vai modificando baseado em tudo aquilo que eu falei, né? E principalmente ali a medida, ao contexto ao qual essa pessoa está inserida. E uma pessoa da terceira idade, uma pessoa que, um adolescente, um jovem adolescente ali, um púbere, uma moça grávida, enfim, todos estão ali vivendo a sua sexualidade. Não seria diferente na terceira idade, tá bom? Pode passar na frente. Bom, e aí, com certeza. Mas aí, por que a gente sempre, quando fala de sexualidade, a gente tenta desassociar, ou não é nem que a gente tenta, é quase que automático, né? De pensar na terceira idade, vivenciando ali a plenitude sexual, né? A gente, assim, como, né? Porque tem uma série de crenças nisso, e a gente sempre associa, né, o ser idosa, o ser idoso, como aqueles vovozinhos que vão estar ali cuidando dos netinhos, numa vida pacata, numa cadeira de balanço. Não imagina. E isso vem carregado de uma série de crenças, e a gente vai adentrar um pouquinho nelas agora, tá? Pode ir para frente. Bom, aí eu queria fazer primeiro esse exercício com vocês, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui. Então, tenta imaginar aqui um casal feliz, pleno, um casal bem quente sexual, né? Que tem muita troca, que tem seus desejos, suas fantasias. E aí eu queria que vocês imaginassem assim, o sexo biológico de cada um, a identidade de gênero, o tipo de corpo que se tenha, né? E aí, quem quiser mencionar, coloca aí rapidinho no chat. O que vocês imaginam? Quantos anos será que tem esse casal aqui, ó, com essas boquinhas, uma mordendo a outra? É um casal formado por quem? Homens, mulheres, pessoas trans? Qual é o tipo de corpo que elas tenham, né? Quem tiver ali, quem quiser e puder também, por favor, coloque aqui rapidinho no chat. O que vocês imaginam aí, vendo essa imagem? Vocês imaginam alguma coisa, vai, gente. Um casal apaixonado, duas fêmeas, casais de 20 a 40 anos. Gosta sim. Imagina um casal jovem, um jovem, uma mulher de 20, 30 anos. Um casal adulto, por volta de 30, duas pessoas se conhecendo agora. Então. Um homem, uma mulher de 30 a 40 anos, duas mulheres, um casal por volta de 30. Perfeito, gente. Muito bom. Momento quente. Então, vocês viram que ninguém falou alguém acima de 60 anos, né? 50, 60. É que automaticamente, quando a gente pensa num casal apaixonado, sexual, a gente pensa isso no casal jovem. A gente tem esse inconsciente coletivo de que o sexo é para o jovem. E que o sexo não é para pessoas acima de 60 anos, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho nesse porquê. Pode ir para frente. Podia ser duas mulheres de 60 anos, podia ser dois homens ali, podia ser uma série de coisas, mas a gente não pensa. E aí, o que acontece? Eu acho que pulou um. Tenta voltar 2 slides, por favor. Volta esse. Então acho que eu comi bola, mas eu vou. Vamos passar. Pode ir. Pode deixar aqui. Eu vou falar um pouquinho do porquê dessa crença, tá? Acho que eu montei na minha cabeça, esqueci de colocar no slide. Um pouco disso acontece, por quê? Porque a gente tem aquela imaginação de que o sexo ele é de um corpo jovem, ele é dessa faixa que nem vocês falaram, 20, 30, 30, 40. Por quê? Porque é a fase reprodutiva. Então, a gente associa o sexo ainda pela reprodução.
tá? E esse pensamento do sexo para a reprodução, ele também faz parte de um dos pilares do capitalismo, porque se tem mais gente aqui, tem mais gente consumindo. Mais gente consumindo, tem mais gente produzindo, que vai fazer com que as pessoas ali venham a consumir. Então, as mulheres acabam tendo uma função muito consistencial nesse sistema. E que papel seria esse? Que é o papel de gestar, que é o papel de ter filhos, né? Então, a gente tem essa importância, né, da mulher, principalmente na faixa etária que vocês colocaram aqui, por conta da faixa etária reprodutiva. Então, o que a gente imagina dentro de um pensamento, de novo, de um inconsciente coletivo, de uma construção social, é que mulheres que não estão mais nessa fase, dessa fase reprodutiva, que elas não deveriam ter ou não deverão ter o interesse sexual, e não é bem por aí. Dentro das várias dúvidas que surgem, tanto em atendimento clínico, mas também em caixinhas de pergunta mesmo no Instagram, a pergunta é: olha, eu estou para entrar na menopausa, estou sentindo ali a perimenopausa, o desejo vai acabar, o desejo se encerrou. É uma dúvida muito comum. E parte disso vem dessa construção, né, de que a fase, né, após a fase reprodutiva, não vai ter mais o interesse para. Seria mais ou menos assim se nós não fôssemos seres sociais, até porque o sexo ele não é apenas praticado para a reprodução. Senão seríamos igual aos animais. Os animais entram no cio e ali eles têm as relações, nascem os filhotinhos, enfim. Parte dessa vontade de ter a relação, existe digamos que uns 20 a 30% de um viés hormonal, ou até um pouco menos, eu diria, mas existe todo o restante que vem de como a pessoa, de uma questão muito mais psíquica, né? De qual que é a importância do sexo para ela, quais são o que ela já vivenciou nessa experiência, se for experiências positivas, se forem experiências negativas, se ela está com uma boa relação dentro de uma parceria afetiva sexual, se ela está numa boa relação com ela mesma, com o corpo dela. Então, existe tudo isso daqui, que eu falo de motivos psíquicos, né, que fazem com que a gente queira ter relação. Então, é uma falácia pensar que ao chegar na perimenopausa ou na menopausa, acabou. Na verdade, o que se tem é um ajuste, uma mudança de. Mas esse ajuste e mudança de, se a gente olhar para a nossa trajetória, enquanto seres humanos, a gente tem o tempo todo. A gente era neném de colo, depois a gente engatinhou, a gente foi andar, foi falar as primeiras palavrinhas, a gente estava ali crescendo, brincando, surgiu os primeiros pelinhos, veio ali a menarca, depois os nossos pensamentos começaram a mudar, aquele coleguinha, aquela coleguinha que sentava do nosso lado da escola, a gente começou a ter algum tipo de interesse, enfim, então essas mudanças e ajustes, elas acontecem porque naturalmente, né, faz parte, né, do estar vivo, e o mesmo vai acontecer, e acontece o tempo todo com toda a nossa sexualidade, tá? Pode ir para frente, por favor. Bom, e aí, vamos adentrar um pouquinho de como que vão ser essas mudanças, porque acontece tanto nos homens quanto nas mulheres, mas o peso principal são em mulheres. Infelizmente, existem algumas estatísticas assim, horrorosas para as mulheres heterossexuais relacionadas a essa fase da vida, a perimenopausa e a menopausa, de divórcios. Por quê? Por conta de todas essas alterações que passam a acontecer do viés hormonal. E muito, porque acaba caindo nessa crença de que a vida sexual acabou, não terá mais nada, é o fim. Infelizmente, ali colabora, né? Ou felizmente, aí depende muito do contexto, né? Do relacionamento com qual elas estão,
tendo um aumento ali da separação. Eu acredito que parte disso talvez venha de serem mulheres que estão maduras e que sabem exatamente o que quer, né? Porque à medida em que a gente vai vivenciando certas coisas, nos entendendo, sabendo dos nossos limites, a gente vai colocando ali alguns tetos ali, do que não é tolerável mais, né? Daquilo daquilo que não abrimos mão. Então, acontece esse índice de aumento de separação, então tem algumas fases da vida da mulher que tem esse aumento, então tem até 1 ano, se eu não me engano, 2 anos entre gravidez e o aniversário da criança. Depois, se essa criança que nasce, se é uma criança deficiente, que tem alguma deficiência também, né? E nesse período ali de perimenopausa ou menopausa, tá? Só vou beber uma aguinha aqui que tô ficando com a garganta seca. Então, como eu falei e ressalto para vocês, reforço, o envelhecimento é um processo natural. Se der tudo certo na nossa vida, a gente vai envelhecer e a gente vem a falecer também. Esse é o caminho. A gente vai. Que a gente tenha uma boa e uma linda trajetória aqui na Terra, né? Mas isso é um fato. Não há como negar. E toda mudança que acontece, como eu falei para vocês, ali desde enquanto bebê, desde impacta ao ser idoso, impacta o ser humano no todo. E quando a gente fala da fase adulta, não deixaria, né, a adolescência e a fase adulta, dessas mudanças impactarem ali na sexualidade. Então, o momento da perimenopausa e menopausa vai impactar. A questão é como vamos amenizar e como vamos trabalhar com essas nossas crenças internas, tá? Então, o que de fato acontece nessas mudanças? Aí, a perimenopausa, há profissionais da área da sexualidade, entre ginecologistas, até mesmo psicólogos, fisioterapeutas, estão começando a determinar uma certa faixa etária, que é ali entre os seus 40 até mais ou menos os 50 anos. Então, esse é o período que começa a ter um declínio. O declínio ali dos hormônios sexuais, do estrogênio, da testosterona. E esse declínio, ele vai trazer algumas alterações. Então, o início dos fogachos, aqueles calorões, falta de memória. Você já viram aquelas mulheres que estão conversando e, de repente, elas estão falando, então, eu fui naquele lugar. E aí elas ficam assim. Elas vão lembrar, que lugar é esse? Tipo, elas querem falar, parece que dá um lapso, sabe? Então, porque vai afetando a memória. Adele Batista. Tamo junto, Adele. Tamo junto. Bem-vinda. Se vocês têm acima de 40 anos, ou 40 anos para indo aos 50, é isso, bem-vindas, né? Então, tem essas alteraçõezinhas. Então, a pessoa está falando, parece que ela dá uma esquecida, onde está a chave, cadê meu celular? E está com o celular na mão. Tem gente que até que fala assim, meu Deus, será que eu sou TDAH? Mas a vida toda, ok, agora de uns tempos para cá começou isso, né? Se a vida toda, ok, não era uma pessoa desatenta, se esquecendo, né? Talvez seja perimenopausa, mas se sempre foi assim, esquecida, desatenta, talvez pudesse ser um TDAH junto com a perimenopausa. Então, acontece, tá? É os sinais que tá ali, aí, de repente, é importante, aí por isso que é importante a gente sempre ter os nossos... Estava pensando nisso, fico pensando numa mulher com TDAH. Pois bem, Ana Luísa, é uma coisa maluca. Eu até escrevi um conteúdo disso na minha outra rede, depois eu deixo aqui com vocês. É muito mais intenso para as mulheres que são neurodivergentes, que têm um TDAH ou até mesmo que são do espectro autista. Elas têm elas sofrem bastante, e esse sofrer é em dobro, porque poucos profissionais entendem de neurodivergência e a sexualidade feminina. Então, é danado. Então, esses lapsos assim acontece. Cansaço, insônia, de repente passa de dormir de 7, 8 horas, passa a dormir 6, 5, 4, porque isso vai conversar com esse calorão também. Tá certo que até um tempo atrás
eu imagino que vocês são de diferentes estados, né? Mas aqui em São Paulo estava insuportável. Assim, de noite estava batendo 35 graus. Então já estava difícil. Para a mulher na perimenopausa, na menopausa, estava insuportável. Então isso afeta a insônia, a qualidade do sono. E com certeza uma mulher, né? Uma pessoa que dorme mal vai afetar o humor. Então fica mais irritada, fica mais ali sensível, com vontade de chorar, as coisas emocionam, né? E a característica ali é a irregularidade menstrual. Antes menstruava 5 dias, passa a menstruar 6. Ou passa a menstruar 2. Ou começa até aqueles lapsos, menstruou 1 mês, daqui a pouco menstruou daqui 3 meses. Ainda é perimenopausa. O que de fato vai ser a menopausa? A menopausa, ela vai ser quando a gente tem a nossa última menstruação, e aí depois de 12 meses a gente não menstruou mais. Aí, de fato, chegou nesse período, que é chamado período do climatério. Então, a menopausa é esse evento. Menstruei hoje, dia 25 de março, eu vou... Quando vai chegar 25 de março de 2026, eu não menstruei mais. Bem-vinda, cheguei na menopausa. Existem exames clínicos que conseguem apontar se está de fato chegando. Você tem ali os exames de testosterona, estrogênio e FSH, são exames de sangue, são super simples de ser feito. E o ginecologista vai, juntamente com o histórico da pessoa, né? Se tem histórico familiar, que já teve câncer, se teve ali algum problema de trombose, coisas do tipo, fazer qual é a melhor sugestão a respeito. Eu descobri, né, que sim, estou na perimenopausa. Eu tive uma conversa com a minha mãe a respeito, né? Mãe, como é que está sendo isso? É assim mesmo? E não sei o quê. Eu tenho um bom relacionamento com ela. A gente conversa, tem conversas bem abertas, assim. E ela foi me falando como é que foi o processo dela, porque ela não chegou a passar por todas essas etapas, porque ela teve questões uterinas e a médica, juntamente com ela, sugeriu de que tirasse tudo para que não corresse o risco de desenvolver ali um câncer. Mas esse período ali de perimenopausa, ela chegou a falar das coisas que ela sentia, né? Para ela era menopausa, eu acabei explicando para ela que são etapas diferentes. E aí, recentemente, a médica pediu para que ela mudasse, né? Que ela mudasse o hormônio que era o próprio hormônio, porque ela já estava com ele há bastante tempo, para um que fosse similar, ou os que imitam, mas que, na verdade, eles são muito mais naturais, não é mais um hormônio humano, assim, né? Então, baseado ali no processo dela, o médico fez essa sugestão. Então, não dá para a gente falar assim, eu estou entrando na menopausa, me peça um estrogênio aí para passar na minha coxa. Eu estou entrando, então vamos tomar 3, sei lá, injeções de testosterona e melhorar? Não, não é assim, gente. A sexualidade, lembra que eu falei no início da palestra que ela é individual? É baseado em toda a construção que nós temos, da nossa cultura, dos nossos valores, das nossas características da biologia, da genética, e então não dá para a gente sair emprestando o hormônio ali, tá? Olha, passa aqui, eu tô com calorão, não. O médico tem que fazer uma prescrição bem certa para que traga qualidade de vida e não o contrário, tá bom? Então, aqui na menopausa, estrogênio e progesterona cai bruscamente. A secura vaginal vem como uma característica forte e a diminuição do desejo. Mas é desse desejo que eu falo, existem 2 tipos. O desejo que ele vem de um viés hormonal e tem o desejo que ele vem de um viés responsivo. Eu vou adentrar logo mais no andar aqui do nosso bate-papo, tá? Então, se a gente tem essa construção, meu Deus, a menopausa chegou, não tem mais esse hormônio, acabou. Então, eu falar isso para mim, acabou. Eu olho, vejo as pessoas falando ao meu redor, acabou. Então, para mim, acabou a sexualidade, acabou, morreu. E eu vou ficar com isso na minha cabeça que acabou, morreu. Mas não é bem por aí, não. Tá bom? Tem a diminuição da testosterona. A testosterona ali é um hormônio masculino, mas também temos uma quantidade muito menor e que também faz parte dos hormônios sexuais. E sua redução pode afetar ali, tanto na redução do desejo, mas até mesmo na disposição, tá? Quando você fala assim, vamos repor sua testosterona. Gente, testosterona na mulher já é baixa.
Aí, às vezes, a gente vê uns médicos aí que é meio pilantrinha, né? Já é baixa por natureza. Dentro dessa faixa, existe aquilo que é aceitável e que não é aceitável. Mas também é importante olhar o histórico de vida e o histórico do que se corresponde ao familiar dessa mulher. Né? Olha, vamos fazer, não vamos fazer. Ah, mas e se é uma pessoa que está em transição? Aí é um outro rolê, é um endócrino especializado nisso, em pessoas trans, para que, de novo, tenha esse cuidado de repente, resolver um problema, trazendo um outro maior ainda. Tá bom? Pode passar adiante. A secura vaginal também vai acontecer, e essa secura, ela vem de uma série de uma série de consequências também, infelizmente. Ela vem pela queda do estrogênio, e o estrogênio, ele é um hormônio que está ligado muito à nossa produção de colágeno lá embaixo, na vagina. Então, se de repente, né, e esse colágeno e essa lubrificação natural, que também vem do estrogênio, ele acontece, né, muito de aumentar no período que a gente está menstrual, então quando a mulher está fértil, ela fica um pouco mais ali molhada, um pouco mais assim, suscetível, na hora que ela vai entrar antes da menstruação, ela fica um pouco mais seca, né? Então tem isso, e existe também alguns estudos que falam que as mulheres que têm práticas sexuais saudáveis, ou até mesmo praticam fisioterapia pélvica, fazem uso ali de vibradores, elas têm uma tendência menor de ter uma secura vaginal. E com isso, né, isso leva a crer também que elas têm menos problemas no assoalho pélvico. Então, transar nessa fase aí, perimenopausa, menopausa, ou fazer ali uma fisioterapia pélvica, ou um pompoarismo bem individualizado, ter relações, fazer uso ali de dispositivos do prazer, ajuda a fortalecer tanto a vagina, e muitas vezes ali uma fisioterapia pélvica valoriza melhor o assoalho pélvico, que vai ajudar tanto a combater a incontinência urinária, né, que é um problema que muitas mulheres que chegam aí na faixa de 60, 70, 80 anos têm uma queixa bem considerada a respeito, né? E continua com essa sensação ali de que não está morto, está lá embaixo, que está tudo certo. Então, gente, masturbação é vida, sexo é vida, fisioterapia pélvica é vida, né? Então, são ajustes que a gente, fazendo de maneira consciente, a gente só vai ganhando cada vez mais qualidade de vida de quando chegar aqui essa fase, tá? Diminuição da sensibilidade, porque diminui ali o fluxo sanguíneo nessa região, e aí, para não diminuir de novo, reforço tudo o que eu falei antes. A própria prática da atividade sexual, a prática de atividade física também, né? Ter ali os momentos de alto prazer, ou até mesmo praticar exercícios que valorizam ali o assoalho pélvico, principalmente ali a fisioterapia pélvica, tá? E alterações na imagem corporal, né? Mudanças do corpo, mas essas questões da imagem, desse desconforto, né? Da gente. Não chega nem a ser uma disformia, mas é porque, infelizmente, nós, meninas, desde cedo, meninas e mulheres, a gente é ensinada a se odiar, desde pequenas. Então, a gente vê cada vez mais cedo meninas de 8, 9 anos falando que não gostam da aparência, que não gostam do corpo, que não gostam do jeito, que não gostam do cabelo, e a gente vai ver que isso não passa. Isso não passa, isso às vezes aumenta e piora, né? Então, por isso que é importante a gente, aqui quem for mãe, quem for avó, quem for professora, quem está ali com uma criança, quem é pai, ensine suas garotas a se amarem. Porque lá na frente, à medida que essas mudanças vão acontecendo, porque elas acontecem, né? A gente vai estar um pouco mais preparada para estar. A gente vai estar um pouco mais assim, ok, essa teta caiu, mas poxa, eu tenho um sorriso tão bonito, eu tive esse sorriso bonito pela vida toda, eu gosto tanto do meu cabelo, eu gosto da minha mão, eu não sou só essa teta que caiu, eu sou todo esse resto aqui, todo esse entorno, eu sou alguém que acolhe, que ama, que dá amor, que fala. Então, ensinem os pequenos a se amar.
E parte desse ensinamento, gente, se amem. Porque o tempo todo, se você abrir o Instagram agora, Tamo junto, Josi. É que eu não sei como é que esse tomara que quer ficou legal hoje, mas beleza. Mas o tempo todo as pessoas vão nos ensinar, a sociedade nos ensina a se odiar o tempo todo, né? Porque mudou o corpo. E o corpo muda. O corpo muda, a gente não é mais aquele bebezinho de colo, graças a Deus. Minha mãe é coitada, é acabar com a coluna dela, velho, não tem mais coluna, imagina ela me carregando, eu 40 anos depois, não tem como, o corpo muda. E a gente precisa aceitar e abraçar essas mudanças com amor, tá? E parte de ensinar isso aos nossos filhos é a gente se amando. Se amem e ensine os seus filhos a amarem. Ensine a criança com quem você convive a se amar. Isso, infelizmente, conversa muito com problemas de saúde mental, com depressão, com ansiedade, com transtornos alimentares, com disformia corporal. Então, vamos começar com a base, dos pequenininhos, mas sem esquecer de que o melhor ensinamento é a gente se amando e mostrando para eles esse amor. Pode passar. Bom, e, como eu falei, as mudanças hormonais e físicas podem levar à diminuição do desejo. Pode ter uma certa dificuldade na excitação e orgasmo e dor na relação sexual, tá? Calma que eu vou trazer a solução para tudo isso. A autoestima e confiança sexual pode ser afetada pelas mudanças também, porque a gente passa uma vida toda não se amando, e quando chega essa fase, a gente já acredita que é o fim e fica nessa espera do fim. E, como eu falei para vocês no início aqui da nossa conversa, a única certeza na vida é que a gente vai morrer. E aí, o que a gente está fazendo para ter uma jornada bonita aqui nessa vida? Né? O que a gente está fazendo? Então, vamos pensar nisso. Eu quero que essa jornada seja linda. Né? Que seja linda para mim e para o número maior de pessoas que eu tocar aqui. Então, ter essa comunicação também muito clara, né? Eu acho que uma coisa do envelhecer que ele traz de bom é que a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E por saber, é importante que a gente comunique. E se a gente não sabe, a gente vai tendo sinais de que algo está errado e que a gente precisa se olhar para entender o porquê que a gente se sente, às vezes, desconfortável, estranha, esquisita diante de uma situação. É o autoconhecimento chamando ali, chamando você, vem aqui, vamos se botar de frente do espelho, né? Então, essa questão de ter essa comunicação aberta consigo mesmo e com a parceria é fundamental para que a vida sexual continue. E lembrando que a vida sexual não é apenas junto com a parceria, a gente tem com a gente mesmo. O meu prazer não é dado, direcionado a ter alguém ou não ter alguém, eu tenho a mim. Então, tenha isso em mente. Para amar o outro, a gente tem primeiro que se amar. Para desejar o outro, a gente primeiro tem que se desejar. Tá? Pode passar. E aí, como é que a gente vai vivenciar isso melhor, né? Como é que dá? Você está falando que dá, né, Érica? Então, vamos todo mundo dar para ver o que dá para acontecer. Exercícios físicos regulares. Porque, gente, existem estudos maravilhosos, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para a Ana Paula ou para a Cassiane também. Todos esses estudos que eu estou mencionando, tem os artigos, eu posso mandar para vocês se vocês tiverem interesse, que falam que, assim, prática de atividade física, principalmente de alto impacto, musculação, tem reduzido, né, a possibilidade de desenvolver Alzheimer. Porque uma das consequências ali da demência e do Alzheimer é a pessoa até se esquecer como é que se anda, qual que é a mobilidade a respeito. Então, já tem estudo dizendo, né, que se essa pessoa, ela começa a fazer a prática de atividade física, principalmente a musculação, ela está criando barreiras para que esse Alzheimer não venha. Então, é prevenção de todos os sentidos, inclusive ali no sexual, porque vai trabalhar ali a região da pelve, vai trabalhar força, vai trazer disposição, vai produzir hormônios de bem-estar, endorfina, dopamina, que são hormônios essenciais ali também para a prática sexual. É um dos hormônios que a gente solta ali também no sexo.
Então, ajuda bastante. Então, quem faz musculação, quem dá uma caminhada na praça, quem faz isso, está favorecendo para que lá na frente, quando vocês estiverem idosos, vocês continuem tendo prazer, tá? E aqui eu acho que é importante falar da importância dos exercícios pélvicos, principalmente ali essa fase da menopausa, porque vai ser uma região que, se não fizer nada, pode ficar flácido. E a gente tem que pensar, a vagina é músculo. E aí vai ficar seco e vai ficar flácido. E isso pode trazer incontinência urinária, e dependendo ali do estilo de vida, até mesmo a herança genética, ter prolapso, que é quando cai, muitas vezes, a própria bexiga, né? E é caso cirúrgico, enfim. Então, a atividade física, gente, só tem coisa boa. Lógico que na hora a gente está fazendo na força do ódio, né? Eu ainda tô querendo chegar naquela fase de chegar toda amando, assim, não, eu vou parruda, cara de mal, fone de ouvido, música estalando, bom dia o cacete, dá vontade de falar assim. Mas na hora que eu saio feliz da vida, tipo, meu, cartão de crédito tem que pagar, porra, não tenho dinheiro, fica para daqui 3 dias, fica para o mês que vem, mas saio feliz, né? Então, ainda vou começar a chegar feliz, mas ainda não cheguei nesse momento. Cheguei no momento de ter regularidade, né? Alimentação saudável também, porque aí combate uma série de coisas, diabetes, pressão alta, que isso tudo afeta, principalmente aos homens e pessoas de pênis. Pressão alta e diabetes muitas vezes tendem a afetar muito ali a função sexual no pênis, né? Controle de doenças crônicas, o gerenciamento de estresse, ter uma comunicação aberta ali junto à parceria, e profissionais de saúde não tenham vergonha de perguntar para o ginecologista ou para o psicólogo, ou até mesmo de marcar um sexólogo se tiver dúvidas e questões frente à sexualidade. É um presente que foi nos dado, e que, se a gente vivencia o máximo, o que é de melhor neles, isso só beneficia nós, e se a gente está dentro de algum relacionamento. Frequentar grupos sociais também é extremamente importante, porque a gente tem com quem falar, com quem direcionar, com quem conversar. E também, uma dica super importante é estar atentos aos golpes de relacionamento na internet. Infelizmente, né, a gente vê cada vez mais idosas e idosinhos caindo em golpes. Não sei se vocês viram o golpe, a senhorinha ali, que levou um golpe, o cara passou a mão na axila, enfiou a mão no nariz dela, viralizou esse corte, né? Ela conheceu um jovem que prometeu uma série de coisas ali para ela foi dando dinheiro para ele, aí ele tinha ali relação com ela, ele foi lá e rapou a senhorinha, né? É que viralizou aquele corte, ficou uma coisa engraçada, mas é muito triste, porque assim, aquela senhora, ela é merecedora de viver a sexualidade dela, de viver o afeto, de viver o prazer. O problema é que a gente não vê, a gente inviabiliza os idosos e sua vida sexual. Da mesma forma que a gente faz isso com as pessoas com deficiência. Eles são invisíveis. E por não falar, não orientar, eles são suscetíveis a uma série de coisas. E a gente vê muito idoso e muito idosa sofrendo golpe na internet. Muito. Acha que está namorando o Elon Musk, acha que está namorando o Arnold Schwarzenegger, lá, não sei nem falar o sobrenome daquele cara. E elas acham mesmo. Por quê? Porque elas têm vontade de amar e serem amadas. Né? Então, conta qualquer história, a pessoa vai lá e faz um love bomb, dá uma atenção que muitas vezes a família não está conseguindo dar, ou porque não quer dar mesmo essa atenção, e vem uma pessoa ali, come a cabeça e rapa a poupança. Então, a gente convive, né, um idoso, uma idosa, vamos conversar a respeito. Você já foi no ginecologista? Como é que tá? E aí, os namorinhos? Ah, você já pensou no bailinho ali da terceira idade? Ah, você vai colocar o Tinder? Deixa eu te ajudar a filtrar bem. Porque até eles estão no Tinder, gente. E os golpistas estão no Tinder ali para dar golpe neles. Porque eles sabem exatamente tudo isso que eu estou falando. Que as pessoas, elas são merecedoras do amor, mas elas não querem dar amor, elas querem tomar o dinheiro dessas pessoas.
Bom, pode ir para frente. E dicas sexuais, né? Porque eu falei, vai mudar, mas muda um pouco, mas a gente pode... Vamos fazer os pequenos ajustes para que a coisa fique boa. Então, assim, explorar novas formas de prazer e intimidade. A gente pode pensar num sexo e praticar um sexo que não seja mais tanto falocêntrico. O nosso maior órgão sexual é a pele. A pele sendo estimulada, a gente tem vários pontos de prazer e de possibilidades. Então, por que a gente não explora? A gente fica muito ali naquela coisa genital. É pau e xoxota e pau. Aí, às vezes, entrou um bumbum ali no meio, sabe? O maior órgão sexual é a pele. Se a gente fica nessa coisa falocêntrica, a gente bota muita pressão de que se o pau não tiver duro, a coisa não vai acontecer. Se eu fosse o pau, eu ia ficar morrendo de vergonha. Aí eu ia falar, não, não vai mesmo. Que pressão é essa? Aí os caras brocham. Porque fica tudo isso na cabecinha deles. Isso é um dos principais motivos da broxice. É toda essa pressão, é todo esse falocentrismo. Então, quando chega essa parte, lembra que eu falei? Os hormônios vai alterar ali a função sexual, principalmente do homem. E quem é o senhorzinho de hoje que não tem uma pressão alta, que não tem uma diabetes? Porque na época deles não foi falado nada da importância de educação física. Eles achavam o máximo tomar cerveja todos os dias. Tem gente que ainda acha isso o máximo. Comer churrasco todos os dias, fumar pra caramba. Então, assim, você chega nessa fase da vida, você paga as consequências do estilo de vida que você teve. E o sexo é o primeiro ali a ser tocado, né? Ai, meu Deus, cheguei. Maçã. Mamãe já vai, filho, meu filho. Fecha aí, neném, fecha aí. Deixa eu fechar aqui, gente, só um minutinho. Ups. Voltando. Então, só retomando aqui. Então, se a gente tem aqui, essa consequência do estilo de vida, então, se é um casal, se são pessoas muito falocêntricas, o sexo já foi pro brejo. Então, é importante a gente desconstruir isso, de que sexo é só penetração. Sexo, ele é uma viagem sensorial. E a gente pode ter uma boa experiência se a gente explorar o nosso maior órgão sexual, que é a pele, tá? Massagens e carícias, super bem-vindo. Masturbação, toques, beijos, muito sexo oral. E, gente, sim, a partir da perimenopausa, meninas que estão aqui, que falaram assim, eu tô nessa fase, que não sei o quê, não se sintam culpadas por não ficarem mais tão molhadas. O que faz essa lubrificação é o estrogênio caindo, isso vai diminuindo. O que a gente pode fazer para não ter uma queda brusca é exercitar a xoxota. É masturbação, é ir numa fisioterapia pélvica, né? E usar lubrificante, sim. Em casos ali, usar hidratante. Tem aqueles hidratantes que são indicados, receitados ali por ginecologista, para que mantenha-se ali uma lubrificação natural e até mesmo sem alterar o pH vaginal, tá? Então, não se sintam culpadas. O fato de não estar molhada não significa que não está com tesão, são processos diferentes. E eu vejo muita mulher se sentindo culpada ou até mesmo confusa a respeito disso. O tesão, o desejo é a nossa motivação de. E o que nos motiva, ele é muito mais um processo mental. Motivou porque, sei lá, eu li um conto erótico, fiquei lembrando, porque eu me amo, porque eu amo a pessoa me ama. Isso é o tesão. A excitação é o processo fisiológico que vai fazer com que a mulher se lubrifique, a pessoa de vagina, ou o homem tenha uma ereção, a pessoa de pênis. A pessoa pode estar com muito tesão, mas ter um problema na excitação. Não fica duro e não molha. E aí a gente vai tentar com os apetrechos, né? Usa um lubrificante neutro, não tem problema nenhum. Seu tesão tá aí.
o corpo que não respondeu direito, e tá tudo certo. Se toma anticoncepcional, não vai responder muito bem. Se toma um antidepressivo, também não vai. Se tá numa fase de uma ansiedade muito danada, não vai. Ai, tá ficando meia bomba peniana. Usa um gel funcional, um volumão, um berinjela, uma série de produtos que ajuda a mandar mais irrigação sanguínea ali para a região do pênis, tá? Aí aqui os brinquedos sexuais, os produtos sexuais, eles são importantes, são um dispositivo ali para autoconhecimento e também ali para ajudar, né, a ter essa vivência, essa experiência sexual, adaptar as práticas juntamente com as limitações físicas também. Ai, meu filho, aquela posição me dá muita dor na coluna. Ai, gente, faz uma outra, sabe? Sexo não tem que ser sacrifício, tem que ser algo gostoso. Não dá para ser algo ruim, tem que ser algo bom. Ah, eu tô com 3 bicos de papagaio. Faz a posição estrela do mar, deita, fica com os braços abertos, as pernas abertas. A gente tem que fazer daquilo que seja bom e confortável. Não dá para ser performático. Performar não é viver, é performar. Mas a memória que fica é a memória daquilo que a gente vive, não daquilo que a gente performa. A importância do respeito mútuo, do consentimento também, e o uso de preservativos interno e externo. Infelizmente, a gente vê que a AIDS, o vírus HIV, tem crescido principalmente entre os jovens, ali entre 12 até 15 anos, e os senhorinhos e as senhorinhas, 60, 70 em diante. Por quê? Educação sexual, gente, é algo que a gente vai ter para a vida toda. A gente vai falar desde o pequenininho. Olha, você é a única pessoa que pode colocar a mão aí nas suas partes íntimas. Ninguém pode mais colocar a mão aí. E vai continuando ali à medida com que essa criança, esse adolescente, esse adulto e agora esse idoso envelhece e vai falar: ah, então tá, dona Maria, você conheceu um cara? Dona Maria, você tá usando camisinha? Então, dona Maria, vamos aqui. Vamos mostrar para você a camisinha, a interna, que é ali a camisinha chamada de feminina, e a camisinha externa. É importante que você faça. Dona Maria, você transou sem preservativo? A senhora já ouviu falar sobre o PEP? Que é ali um coquetel de medicamentos fornecidos pelo SUS para pessoas que tiveram exposição pós-sexo. Você pode tomar, você vai ter que tomar durante uns 30 dias e depois, ó, a gente vai tomar uns antibióticos aí para combater uma possível sífilis, uma clamídia, uma gonorreia, mas aqui o vírus HIV a gente vai estar tranquilo. A gente não faz isso. Então, educação sexual é para a vida toda. Toda. Lógico que sempre ajustando diante do que a pessoa está vivendo, né? E a capacidade dela de discernir. Se a gente não fala, as coisas não vão deixar de acontecer porque a gente não fala. As coisas não deixam de acontecer porque as pessoas são invisíveis. Ela está acontecendo aí o tempo todo. E aí, infelizmente, por esse motivo, a gente vê cada vez mais senhoras e senhores com vírus HIV. Imagina, chegar nesse momento da vida que você podia estar ali, ai, não vejo a hora, aposentada, ganhando minha aposentadoria, mais tranquilinha, né? E tendo que pensar, já tem os medicamentos ali, tomar, lógico que hoje a relação que se tem de qualidade de vida é muito melhor do que se tinha algumas décadas atrás. Mas mesmo assim a gente pode evitar, tá? A gente pode evitar. Então, vocês viram que assim as coisas mudaram, mas não mudou tanto e que é possível sim ter uma sexualidade plena e satisfatória. Eu vou pedir para Ana colocar um pedacinho de um filme, ele está no Netflix, tá? Não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam, ele é bem legal. Ele chama-se Léo o Grande. É a história de uma senhora que, depois de muito tempo de viuvez, ela decide contratar ali um garoto de programa para relembrar os tempos ali que ela tinha uma vida sexual plena, tá? Pode dar play.
Ixi, acho que está sem áudio. Acho que você tem que ligar seu microfone. Já, já volta, foi. Vem cá, fica do meu lado. Eu sempre tive vergonha de mim. Do meu corpo, digo. Sempre? Eu sempre vi os defeitos dele. Como essa coxa gorda, esse barrigão. Os meus peitos na altura do meu umbigo, meus braços flácidos, e eles são assim desde que eu tinha 20 anos. E se eu não me depilo aqui e aqui, em um mês viro uma atração de circo. Eu depilei o buço. Não deixe os músculos te enganarem, Nancy. Às vezes eu também tenho vergonha. É difícil imaginar. Bom, se a minha aparência não fosse essa, talvez você não me escolhesse. Ou não me desejasse. Posso desabotoar? É claro. O seu corpo é lindo. Quem dera você visse. Eu sempre gostei da minha panturrilha. Elas não são tão horríveis. Posso até escutar minha mãe dizer: vaidade é fraqueza, Não é filha. vaidade gostar do próprio corpo. Amar ele. Mas eu conheço essa vozinha te colocando pra baixo. Eu também tenho. É exaustivo. Isso é um tédio. Só um pequeno cortezinho, né? Até para não trazer muito spoiler, mas ela vai comprar com ele, ela tem uma certa recomendação, e aí eles vão fazendo várias trocas sinceras. Léo o Grande, eu vou colocar aqui, tá no Netflix, entrou recentemente lá, é bem legal. Léo o Grande, né? E eu acho que ele fala exatamente aquilo que eu falei para vocês, que a gente é ensinado o tempo todo a se odiar, né? E se a gente vai se amando e aprendendo a ver outras partes do nosso corpo que não nos chateie, que não nos incomoda, isso fica até mais fácil para o nosso expressar sexual, até porque o lugar que a gente para a gente estar ali na presença da outra pessoa, a gente tem que estar primeiro confortável com a nossa presença, né? Ana, você consegue voltar a compartilhar ali os slides? Então, aqui a gente está indo para o fim, né? Envelhecer é uma arte. A sexualidade é uma das mais belas pinceladas dessa obra. Né? É uma senhorinha maravilhosa com um sugador na mão, né? Que é um dispositivo de bem-estar. Eu falo que isso aí toda mulher tinha que ter. Toda pessoa de vagina tinha que ter. Porque assim, além de ter o orgasmo ali numa potência muito, né, ajuda a dormir, só traz coisa boa, só traz benefício bom, tá? Pode, calma aí, Elionide, a gente já vai abrir para as perguntas, Elioneide, desculpa. Então, finalizando aqui, foi um prazer estar com vocês, tá? Eu não falei bem por cima, né? Mas eu sou psicóloga, sou sexóloga, eu tenho uma sex shop, sou mãe de 2 crianças, sendo elas atípicas, uma criança com TDAH e um menininho autista e TDAH também. Sou casada, sou profissional, mas antes de qualquer coisa, eu sou mulher, né? E faço questão de vivenciar todos os meus papéis. Às vezes um puxa um pouquinho mais para um lado, o outro puxa um pouquinho mais para o outro, mas eu sei que eu me amando e mostrando isso todos os dias aos meus filhos, eu estou ensinando que eles também devem se amar e se colocar em primeiro lugar também. Então, essas são as minhas redes. Érica de Paula Sexualidade, ela falou sobre sexualidade e relacionamentos.
o TEI Sexualidade sobre Sexualidade na Neurodivergência. Como eu falei para vocês, a gente não vê a sexualidade do idoso, a gente não vê a sexualidade da pessoa com deficiência, então a gente não vê a sexualidade do neurodivergente. E a Lilith Produtos Eróticos é a minha sex shop online, da onde eu vou fazer o sorteio aqui, com um kitzinho de produtos para vocês, tá? Vamos ver quem vai ser o sorteado. E é isso. Agradeço imensamente. E vamos às perguntas, né? Tem gente já querendo perguntar. Muito, muito, muito obrigada. Então, pessoal, já pode ir levantando a mão e